Galera, sejam bem-vindos ao canal Latitude 10, Professor Luciano com vocês. Hoje o nosso assunto são os conflitos no Oriente Médio, mais precisamente na Palestina. O conflito que se estende aí, o conflito árabe-israelense, que se estende desde a criação do Estado de Israel e um pouco antes ali, quando começa o processo de sionismo. Vamos entender tudo isso logo mais aqui no nosso canal. Sem mais delongas, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, participe, escreva seu comentário, o que você achou sobre o vídeo, tá? Contribua ainda mais com esse nosso trabalho. Vamos lá então. Para entender essa questão da Palestina, para entender a questão de Israel, a criação do Estado de Israel, como isso aconteceu, nós precisamos voltar muito na história. E não é na história recente, nós precisamos voltar lá nos tempos de Abraão. Porque a gente precisa entender quem é esse povo judeu que não tinha terra e em 1948 passou a ter terras, né? Passou a ter um território para dizer que é seu. Vamos entender isso lá. Olha, a região da Palestina, a configuração do seu território sempre se deu por vários povos que ali habitavam. Uma miscigenação de diversos povos, diversas origens, sejam os filisteus, os cananeus, nós temos também os hebreus, e os fenícios. Esses povos já habitavam a região e viviam, de certa forma, ali em conflito desde a antiguidade. O que muda até então? O povo hebreu, né, lá da Bíblia, aquele povo lá de trás, era um povo politeísta. Até que o profeta Abraão, né, recebe as mensagens de Deus e, a partir de então, Abraão começa a direcionar o seu povo para a adoração ao único Deus e, por suas revelações, levar esse povo até a terra prometida de Deus ao seu povo. Terra prometida essa conhecida como Canaã, onde hoje nós temos a Palestina. Bom, essa é a parte da Bíblia, o surgimento ali. Esse povo vivia na Península Arábica, ali próximo à Península Arábica, que foi para essa região onde nós encontramos atualmente a Palestina. Mas essa região, devido à sua localização geográfica, sempre foi uma rota de aventureiros, uma rota comercial mais próxima, né, do que nós temos hoje na atualidade. Sempre foi uma rota de intercâmbio de povos. Por isso, inclusive os conflitos ali naquela região do Oriente Médio. E sempre foi tomada pelo poder de vários povos, de vários reinos, entre eles os babilônios, os persas, os gregos, os egípcios, né, que escravizaram os hebreus, inclusive os assírios e os romanos. E aqui nos romanos nós temos uma coisa muito importante para lembrar. Os romanos expulsaram os judeus nesse momento, né? Nós tínhamos ali os reinos de Judá, os reinos de Davi. Aliás, o reino de Judá é que dá nome, né? Muda-se o nome de hebreus para judeu devido ao reino de Judá. Os romanos, então, expulsam os judeus daquela região e dá-se início à primeira diáspora, a diáspora judaica, que foi essa expulsão desses povos, e eles acabaram se espalhando por várias regiões do mundo, para a África, para a Europa principalmente, e para outras partes da Ásia. Esses povos, ao se espalhar, crescia também um sentimento de que um dia precisavam ter suas terras. Mas isso não foi o movimento sionista até então. Olha, aí nós vamos lá que os islâmicos e os turco-otomanos, que têm um papel fundamental na organização desse território, os turco-otomanos estiveram ali presentes, né? O Império Turco-Otomano esteve presente até o fim da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, quase até o fim. Antes do fim da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra já tratou de retirar os turco-otomanos do poder daquela região. E eles estiveram lá desde 1517 a 1917, um bom período de tempo. A Inglaterra, percebendo os movimentos que haviam dos povos árabes ali de um nacionalismo, né, exagerado, ela fez o quê? Alianças com esses povos para derrotar o Império Turco-Otomano e, em troca disso, garantiria, né, a criação de um Estado árabe, no que hoje nós temos a Península Arábica, que surgiu a Arábia Saudita, por exemplo, desses estados. Então foi uma promessa ali da Inglaterra para satisfazer os árabes e derrotar os turco-otomanos lá na Primeira Guerra Mundial.
A partir de então, de 1917 até 1948, os ingleses, os britânicos, começaram a dominar essa região que nós compreendemos hoje como a Palestina. E aí que o problema começa a ficar um pouco mais grave do que se tinha registrado anteriormente. Era uma região de intensos conflitos? Sempre foi, mas esses conflitos eram muito mais brandos, não tomavam proporções tão grandes como depois com a intervenção dos ingleses. Olha só, então para a gente entender uma linha do tempo aqui dos acontecimentos, só para ficar bem claro assim a respeito de toda essa situação do Oriente Médio. No século 7 ao século 19, a ocupação árabe nessa região que nós compreendemos como a Palestina, a região que nós tratamos o Estado de Israel, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e as colinas de Golã, que hoje é a Palestina, nós tivemos a ocupação árabe durante todo esse processo. Esse povo árabe estava ali estabelecido, os judeus já não se encontravam em grande maioria, eram um pouco mais que 10% da população total, porque muitos deles saíram dali. E em 1897 surge o primeiro, o que foi chamado de primeiro aí, sionismo. E junto com esse sionismo, com essa reunião de alguns grupos de judeus, de uma elite judaica, criaram o Fundo Nacional de Apoio ao Sionismo. O que era esse Fundo Nacional? Era um fundo de investimentos de dinheiro que os judeus começaram a depositar a fim de começar um processo de compras de terras dos palestinos, principalmente os árabes, para criar ali uma situação de judeus comprando território para anexar esse território futuramente como um Estado judaico. Bom, o que isso foi acarretando ao longo do tempo? Nesse sionismo, essa criação desse fundo nacional, onde os judeus passaram a comprar terras dentro da Palestina e se fixarem dentro da Palestina, impulsionando uma forte imigração. O sionismo foi nada mais que esse processo de começar essa articulação política, um movimento político, de organização social para que os judeus fossem para esse território e começassem a habitar, começassem a organizar socialmente um território para posteriormente criar-se um Estado. Por que eles fizeram esse movimento todo? Bom, os judeus estavam sendo perseguidos lá na Rússia, antes da antiga União Soviética. Eles já vinham sofrendo perseguições. E por toda a Europa, as perseguições contra os judeus vinham crescendo. Por que essas perseguições aconteciam? Por exemplo, na Rússia e na Alemanha nazista, essa perseguição ela era justificada que os judeus tiravam a mão de obra dos trabalhadores locais, da população local daquele país nativa. Então, que os judeus eram responsáveis pelo desemprego. Então, criava-se uma cortina de fumaça para culpar os judeus. Mas aí, com o movimento sionista, os judeus começam a se organizar para a criação de um Estado. Com isso, eles fortalecem um êxodo palestino, porque eles compram terras e os palestinos, os árabes palestinos que ali residiam, acabam sendo retirados. Mas junto com esse processo aqui, tem o início dos conflitos árabes e israelenses. Por que tem o início dos conflitos? Os judeus que começaram a chegar, a grande leva de imigrantes que começaram a chegar à região, formaram grupos paramilitares, como Haganah, Irgun e Stern. Esses grupos foram responsáveis por saques, por massacres de famílias muçulmanas na região, a fim de afugentar os palestinos em países vizinhos, como o Líbano, como a Síria, como a Jordânia, para que o território ficasse livre para os judeus que estavam chegando. Era um sistema de grilagem de terras mesmo dentro da Palestina, dentro do território palestino. E aí, em 1897, o sionismo, em 1917, a Declaração de Balfour. O que foi essa Declaração de Balfour? Essa declaração foi nada mais, nada menos do que uma declaração do Estado britânico, da coroa britânica, em favor do sionismo, dizendo que a coroa se sensibilizava com a causa sionista. É claro que a coroa britânica estava mais interessada em outras questões. A causa sionista foi usada pelos ingleses em seu favor próprio.
Em 1933 nós temos a ascensão do nazismo na Alemanha e aí a situação do Holocausto, toda uma sensibilização mundial por causa da questão judaica. O sionismo ganha mais força ainda depois do Holocausto, então o mundo na pós-guerra estava muito sensibilizado com o que aconteceu dentro da Alemanha. Então em 1948, em 47 começam as tratativas na ONU, a recém-criada ONU para a criação do Estado de Israel e um Estado, tá, palestino. A ideia era se criar 2 estados, o Estado de Israel, o Estado judeu e o Estado palestino. Porém, Israel ficando com 55% do território da Palestina e os palestinos, os árabes ali, ficando com 45%. Mas os árabes foram totalmente contras a essa proposta. O Estado de Israel foi criado e o Estado da Palestina não foi criado. O Estado muçulmano, vamos colocar assim, árabe muçulmano, não foi criado. E aí veio toda essa situação de conflito. Agravou ainda mais a situação de conflito. Em 1948, então, proclamação do Estado judeu. Aí países como Egito, a Síria e Jordânia atacam o novo Estado de Israel, atacam militarmente, declaram guerra e, para surpresa de todos, Israel vence a guerra contra esses estados e avança sobre territórios que pertenceriam ao Estado que deveria ser criado, o Estado muçulmano, o Estado árabe. E isso causa uma revolta no mundo árabe ainda maior. Os ressentimentos só vão aumentando. E a partir de 1964, então, nós temos a criação da OLP, a Organização de Libertação da Palestina, que foi liderada por Yasser Arafat. Yasser Arafat que depois, com o tempo, radicalizou o movimento de criação desse Estado palestino e fez surgir aí grupos como Hamas, Jihad e Al-Aqsa. Esses grupos estão até hoje agindo contra o Estado de Israel. Esses grupos, eles querem a aniquilação de Israel a qualquer custo. E do outro lado, Israel também tem seus grupos paramilitares, seus grupos extremistas que ficam em intenso conflito com esses grupos. É claro que quem leva a pior sempre são os palestinos, sempre são os árabes muçulmanos, que têm um exército muito menor, que tem uma organização social muito mais conturbada, já que seu Estado não foi criado ainda. Então essa situação complica muito e Israel sempre avançando as fronteiras. Aliás, a organização palestina sempre acusa Israel de avançar as fronteiras daquela de 1948. E aí, em 1967, então nós temos a Guerra dos 6 Dias, que Israel revida a possíveis ataques do Egito, da Síria, da Jordânia e toma territórios como, por exemplo, a Península do Sinai. A Península do Sinai, por quê? A Península do Sinai, que era controlada ali pelos franceses, o canal de Suez, que passa pela Península do Sinai ali, que era controlado pelos franceses e ingleses, era de grande interesse e é de grande interesse mundial. E o Egito queria proibir, o Egito não aceitava a criação do Estado de Israel e queria proibir que Israel utilizasse o canal de Suez. Então, imediatamente, Israel, em contrapartida, declara guerra e em 6 dias Israel toma territórios tanto da Síria, ao norte, quanto do Egito e a faixa da Cisjordânia, que pertencia à Jordânia. Então, e a faixa de Gaza também, que neste momento estava pertencendo ao Egito. Então a situação fica ainda mais grave, os conflitos acentuam-se ainda mais. E em 1973 os países, Egito, novamente, Síria, os países árabes ali do entorno e o Líbano começaram a pensar o seguinte: olha, a gente não está conseguindo vencer Israel na guerra, então vamos atacar de surpresa. E aí eles atacaram o que foi a Guerra do Yom Kippur. O que foi a Guerra do Yom Kippur? A Guerra do Yom Kippur é o dia do perdão para os judeus e é um feriado muito importante. E eles atacaram nesse dia porque sabia que o exército judeu estaria em menor quantitativo. As pessoas o exército de Israel estaria vulnerável. Só que, para a surpresa de todos novamente, Israel vence esse conflito, que acaba sendo um conflito muito humilhante para o mundo árabe, porque perde mais um conflito contra Israel. Israel, neste momento, era apoiado tanto pelos Estados Unidos
quanto pela União Soviética. E nessa primeira Guerra dos Seis Dias, na guerra aqui de 1973, passa a ser apoiada mais pelos Estados Unidos. E essa guerra de Yom Kippur, devido a esse apoio dos Estados Unidos a Israel, fez o preço do petróleo disparar no cenário mundial, porque os países do mundo árabe, aqueles que pertencem à OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, baixaram a produção de petróleo propositalmente para forçar os Estados Unidos a parar de apoiar Israel. O que não aconteceu, né? Os Estados Unidos nunca deixou de apoiar Israel, mas que criou uma crise do petróleo no ano de 73, que afetou o mundo inteiro. Em 1979, o presidente do Egito, percebendo que não daria conta militarmente contra Israel, partiu neste momento para a órbita dos Estados Unidos, saiu da órbita da União Soviética, contexto de Guerra Fria aqui, né? Saiu da órbita da União Soviética e foi em busca de um acordo. E o Egito, então, faz um acordo com Israel. Israel devolve a península do Sinai e daí em diante o Egito passa a reconhecer Israel como um Estado. É o primeiro país árabe a reconhecer Israel como um Estado soberano. Em 1982, Israel invade o Líbano para expulsar, né, tropas de grupos terroristas que estavam lá, principalmente da OLP, aquela organização de libertação da Palestina, que se tornou uma organização criminosa. E nos anos de 1980 e 90, a população palestina, os árabes, saíram com pedras e paus na mão contra o exército israelense. Isso ficou conhecido como a Intifada, que em árabe significa levante. A própria população civil, num desespero porque já não aguentava mais Israel sufocando suas fronteiras, saiu em luta armada para tentar reaver seu território e luta contra o Estado de Israel. O Estado de Israel é acusado de aniquilar de genocídio a população muçulmana ali da Palestina, e os palestinos, por Israel, são acusados, né, de levar o terrorismo para dentro do Estado de Israel. Então é uma crise muito grande. Nós devemos lembrar o seguinte, que no meio de tudo isso ainda tem Jerusalém. Jerusalém, que é uma cidade que no início, na partilha da ONU, ela seria uma cidade de domínio internacional. Ninguém seria dono de Jerusalém, não seria nenhum Estado. Porém, tanto a Jordânia quanto Israel e os outros países têm um interesse muito grande em Jerusalém. Por quê? Das três grandes religiões monoteístas, as três nasceram, se desenvolveram em Jerusalém. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Jerusalém é uma cidade sagrada para essas três grandes religiões monoteístas, as três maiores do mundo. E por isso esse interesse enorme sobre a cidade. Israel diz que Jerusalém não pode ser dividida em hipótese alguma, e a Palestina, os palestinos querem a criação de um Estado palestino onde a Jerusalém Oriental, seja sua capital. E Israel não aceita. Recentemente, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, em uma fala, disse que a embaixada norte-americana, a embaixada estadunidense, passará para Jerusalém, indicando que os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como a capital de Israel e não Tel Aviv. Olha o tamanho da confusão no mundo árabe. É claro que isso gerou retaliação dos países da Liga Árabe contra os Estados Unidos. Esses países que têm bom relacionamento com os Estados Unidos, em grande parte, como a Arábia Saudita, que é um grande aliado dos Estados Unidos e grande produtor de petróleo para os Estados Unidos. Então esses países não gostaram nem um pouco dessa declaração. É uma relação muito conflituosa quando nós olhamos para a Palestina. As colinas de Golã até hoje estão sob o controle de Israel. Israel tomou as colinas de Golã. Por quê? Porque a Síria tinha interesses em construir canais de derivação em afluentes do Rio Jordão. O Rio Jordão, né, que faz a divisa entre Israel e a Jordânia. E o Rio Jordão é de grande importância. Estamos falando de uma região de semiárido e de clima muito árido na grande parte. Regiões montanhosas, regiões onde a
a quantidade de água, a disponibilidade de água é muito pequena. Então nós já tivemos guerra da água, nós já tivemos conflito religioso, nós já tivemos conflitos por territórios, né? Nós tivemos as intifadas, nós temos o início das negociações apenas em 1993, os acordos de paz que até hoje não conseguiram êxito. Esses acordos de paz não saíram do papel. Então tem muita situação. Se nós fôssemos falar aqui da Palestina, da situação de Israel, da criação do Estado de Israel, teríamos que ter 10, talvez 12 aulas para falar de tudo isso. Mas o que eu queria falar para vocês era sobre essa configuração do território. Por que Israel, aquela região da faixa de Gaza, a Palestina é uma região tão conflituosa? Lembrando sempre, nós temos ali conflito pela água, nós temos conflito religioso e nós temos conflito também por território, disputa territorial. Lembrando que quando os judeus foram trazidos, fomentado para que os judeus viessem para a Palestina, o povo árabe já estava ali, já estava vivendo ali e eles foram expulsos por grupos guerrilheiros, terroristas, judeus, e expulsos na forma de quê? De compra de terras. As pessoas compravam as terras e iam retirando os povos árabes ali aos poucos para futuramente criar esse Estado judeu, o Estado de Israel. Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e também se inscrever no nosso canal. Fico aqui e agradeço. Meu muito obrigado a todos vocês.